Bem-vindos e bem-vindas no nosso podcast Divaneando com Fê Silva. Esse podcast que foi idealizado especialmente para ti, diante de tantas confusões e tantas trapalhadas na minha jornada em busca de uma cura espiritual, emocional e física. Resolvemos, então, resolvemos que eu digo sou eu comigo mesmo, compartilhar contigo um pouco dessa história muito doida, porque se há algo que eu sei fazer muito bem é fazer comédia das minhas próprias tragédias. Espero que tu saiba aí compreender, te conectar conosco e que faça sentido para a tua vida da forma que fez e está fazendo nessa jornada para minha. E hoje, então, estamos aqui com a maravilhosa Fê Marasquim. Apresento a vocês. Muito bem-vinda, Fê. Um prazerzaço te ter aqui. Maravilhosa. É meu, Fê, adorando fazer parte desse primeiro momento, né? Aqui, estreando esse tão sonhado, né, Fê? Sim, esse sonho, né? Muito fazendo bom, parte disso. Que legal. Obrigada, Fê. Agradeço muito. E assim, nós tivemos várias vezes que nós estávamos combinando, porque para mim tinha que ser a Fê comigo. Até porque a forma que nós nos conhecemos foi uma forma muito louca, aliás, como tudo na minha vida. Depois a gente vai explicar a definição de loucura para nós, para mim. Vou compartilhar também com a Fê. Mas foi muito incrível, a gente conectou de primeira. Parece que eu conhecia a Fê a minha vida inteira. E aí a gente deu um rolê e ela... Conta um pouco pra nós aí, Fê, como é que foi isso? Foi um curso, eu estava sentada num canto, assim, e os alunos estavam entrando, daqui a pouco entrou a Fê, assim. A Fê entrou, e assim, olha... e entrou, assim, junto, né? Parecia que estava carregando toda uma energia junto, assim. Aí, durante ali o período do curso, dei uma sondada e tal, e fui chegando e me aproximando, a gente resolveu, o rolê que ela falou foi um almoço. Foi um almoço que a gente foi no intervalo, e ali a gente começou a trocar, né, Fê, informação e conversar, e não parava ter assunto nunca. É verdade. E eu acho que o ponto ali também, principal, daquele momento, foi a questão da espiritualidade. Isso. Eu acho que foi onde a gente se conectou mais. Alguma coisa que eu devo ter falado para ti, não me lembro muito bem exatamente o que foi, mas eu acho que foi isso que a gente se conectou mais sobre o assunto de espiritualidade. Nem foi sobre de loucura. Sim, foi uma coisa mais séria, né? Sim. Mas aí que tá, eu acredito que as coisas sérias, elas entram numa loucura leve. Porque, na verdade, eu compreendo, para mim, o conceito de quando eu me refiro à loucura, é justamente aquilo que é meio que o avesso do que socialmente se costuma ter, correto, né? Então, eu acredito que nós que somos mais espiritualistas, num sentido universal, né? Eu me considero universalista. Sim. Né? Tu tem uma linha específica, religiosa também, né? Que tu na gosta, verdade, segue. Não, eu, na verdade, assim, eu estudei várias sabedorias, desde a Kabbalah, ao hinduísmo, ao Vedanta, ao budismo, ao cristianismo, todos, né? Eu tenho uma base em todos eles, assim, li a Bíblia umas 2, 3 vezes, para conseguir chegar na onde eu gosto agora, que eu digo assim, a religião, ela vai te levar a um lugar, ela é uma ferramenta, ela é um caminho para te conectar com a essência que é a espiritualidade. Isso é o meu ver, né? Eu, Fernanda, acredito que um ser espiritual, ele não necessita ter um templo para ir, ou ir num terreiro, ou ir em algum lugar, né? Até mesmo numa igreja, pode, se vai, não tem problema, mas é dentro da gente, é de dentro para fora. Concordo. Então, assim, a espiritualidade, para mim, ela é bem assim, é minha, é comigo mesma, é eu que decido, e a crença, a fé é eu acreditar em mim. Por esse caminho, sabe? Não, já frequentei, já fiz, já fui, tudo, mas quando a gente começa a estudar, aí vem uma coisa que eu gosto de falar também, a pegar a palavra, que é uma coisa que talvez sirva para alguns aqui, a palavra Deus, né? Que a gente tem tantos receios, a maioria das pessoas, de falar, pode ser vácuo quântico, matriz divina, como é que é? Universo, né? Mas pega a palavra Deus... E imagina assim, D-E-U-S. E tira o D e o S. Mas a Fê, então, assim, silêncio absoluto é sempre sobre a gente, entendeu? É sobre eu, é sobre mim. Então, é dentro. Então, assim, tudo bem ir. Às vezes é necessário a pessoa ir até uma igreja, até um templo, né? Até um lugar de religião para poder fazer, para se conectar com isso. Sim. Mas, no final das contas, é só uma ferramenta a religião.
a espiritualidade é a essência da gente, de verdade. Sim, vai muito do funcionamento da pessoa, né? Eu acho que a maioria da humanidade, ela depende de um fator externo para se apoiar. Então, na verdade, as religiões, elas trazem essa condução, muitas vezes, né? E tem um grupo de pessoas que se encaixa com isso, perfeito. Eu tenho o hábito, até foi interessante tu passar essa questão da palavra Deus e tal, nunca tinha olhado para esse lado, né? Mas eu acho interessante, eu evito de falar a palavra Deus e muitas pessoas até se confundem com, é fé, sei lá, não acredito em Deus, né? E na verdade não é. Ao contrário, eu tenho uma fé muito consolidada sobre as coisas todas que eu passei na vida e acredito que o que eu vejo da humanidade e dos nossos pacientes também, se chegou até aquele momento ali, teve uma força maior. Então não tem como dizer que não. Eu não utilizo a palavra Deus porque para não confundir com algumas formas que algumas religiões passam Deus. Entende? Sim, até como uma personificação e né, a questão de transferir uma responsabilidade. De alguma maneira também, né? Tem toda então, nessa razão, eu uso a palavra universo, energia absoluta. Mas eu sei que estou me referindo ao Deus, sim. Né? Sim. Então, assim, até porque Deus, se for parar para pensar, o que é? Como é que vai explicar o inexplicável, né? Não, só tem que sentir. Só vai fazer sentido quando sentir. Sim. E por esse lado, assim, da sociedade que impôs alguma coisa, né? Que vai lá, tem que ser desse jeito. Por exemplo, eu fui batizada na igreja católica. Sim. E meus tios tinham um terreiro. Minha mãe é espiritual pra caramba, meu pai também, sabe? Então, assim, é bem interessante, Fê, que a gente procure sempre dentro da gente. É que nem remédio. O remédio ele tem que existir em um determinado momento para equilibrar a química do corpo, mas ele só vai remediar. Exato. A religião ela é necessária para as pessoas, por exemplo, vai lá naquelas, acho que é protestante, aquela do Universal, né? Que daí vai lá e tira o obsessor e não sei o quê. A pessoa às vezes precisa passar por aquele processo para... É que nem o remédio. Precisa tomar um remédio para equilibrar. Só que no fundo, só está remediando para te conseguir chegar a evoluir aonde realmente tem que chegar, né? Despertar. Sim. Porque as questões espirituais, elas vão além, na verdade, de um dogma, né? Ou de um rito, enfim. E eu acho interessante, porque para mim, não sei se você concorda comigo, Fê, mas eu acredito que as religiões, é sempre a primeira porta terapêutica, entre aspas, que as pessoas costumam procurar. E tá tudo certo. Com certeza. Muitos encontram ali um acolhimento específico e se entendem num patamar um pouco melhor emocional do que anteriormente. Mas eu me questiono também, e aí sempre vem os dois lados da moeda, entre aspas, porque a gente sabe que não tem lado, né? Na verdade, ele é uma... No nosso mundo tem, essa terceira dimensão. Então a questão, assim, ó, de acabar camuflando dores e traumas maiores. E agora nós vamos entrar justamente nessa questão, né? A Fernanda, além de linda, maravilhosa, ela é hipnoterapeuta e trabalha de uma forma integrativa também, com outras formas de saber. E é justamente isso que eu acho extremamente interessante. O agregar outras formas de saber ao atendimento terapêutico. Então, Fê, fica à vontade. Legal. Sim, eu sou hipnoterapeuta, reikiana, adoro. O reiki foi minha virada de chave, meu divisor de águas para eu ser terapeuta, né? Também trabalho com PNL, enfim, tem várias formações, mas o meu protocolo mesmo, ele é com a hipnose, com o reiki e com a PNL, né? De atendimento nas terapias. E é legal, Fê, tu falar isso, da gente ter esse coração aberto, nessa mente aberta, assim, esvaziar o copo, não chegar cheio e sempre estar disposta a aprender. Inclusive, nesse momento, eu estou numa fase de estudar mecânica quântica. Ai, coisa linda. Eu estou achando sensacional estudar com o Hélio Couto, que é um professor incrível, e eu estou aprendendo coisas que eu já sabia de alguma maneira, só que eu não sabia que eu sabia da maneira como eu estou sabendo agora. Perfeitamente. E aí começa, sabe assim, tipo, é uma coisa atrás da outra, que tu começa, meu Deus. E aí começar a usar isso, sabe? E olhar para isso como uma coisa que é útil e que realmente vai fazer uma transformação positiva nas nossas vidas, né? Sim. Então eu começo aplicando em mim. Antes de mais nada, nós somos o nosso próprio laboratório, né? Sempre. Qualquer técnica que eu utilize de hipnose, de reiki ou de PNL, eu faço a mesma coisa. Ou alguém próximo a mim, né? Também, assim, família, amigos, né? Que eu experimento, que eu vou lá e uso eles de modelo. E daí, então, eu estou usando isso agora, assim, estudando, eu estou lavando louça, eu estou de fone, eu estou dirigindo, eu estou de fone, eu estou limpando a casa, eu estou de fone. Sabe? Só não estou estudando quando eu estou trabalhando, que eu estou estudando. Porque a gente está sempre aprendendo, né? Nos atendimentos.
E está sendo incrível abrir espaço para essa nova ferramenta, essa nova... É um conhecimento do universo, as leis universais, das leis herméticas, As de leis Hermes, herméticas, Trismegisto, né? Lá do Antigo Egito, onde... Pô, sabe, é incrível. E está sendo muito legal. O Caibalion, não sei se você já teve acesso ao Caibalion também. Eu não li o Caibalion ainda. Bem legal. Eu li, na verdade, na casa de um amigo, partes do livro hermético anterior ao Caibalion, que é o Corpus Hermético. Corpus Hermético, tem as tábuas de esmeralda também. E eu tô querendo muito esse livro, na verdade, né? Mas tudo é seu tempo, então tudo certo. Tem audiobook no YouTube, Fê. Eu não quero ler o Caibalion antes de ler o Corpus Hermético. Então, depois que tu lê o Caibalion, vai fazer... Não volta mais. Não tem mais como voltar. Expande de uma maneira, porque exatamente é o que é. As leis universais... As leis herméticas são inegáveis. As leis herméticas, elas são exatamente o que elas são. Independente se tu acredite ou aceite ou queira. Não, elas estão agindo na tua vida diariamente aqui. Sim. Agora está acontecendo. Sim. E é assim, ó, quando tu começa a olhar na vida prática, lembra que a gente estava conversando, vindo, né? Começa a botar no prático... Não tem como tu não olhar mais para isso. É muito louco, assim, porque, na verdade, é algo dos primórdios, né? Imagina, 1800. Dos primórdios. Então, na verdade, hoje não, vamos, assim, um pouco antes, né? Ali, Einstein já veio com umas teorias, todo mundo ali, o cara malucão, já tinha um estereotipo meio malucado. Mas é o que fizeram dele, e coitado, tudo mas ele não é. Mas é o que eu tô dizendo, é o que nós estamos falando sobre os padrões, né? Ele já tinha ele já era meio estereotipado ali de malucão e tal, então as teorias dele... ficavam meio desacreditadas a princípio. Hoje são comprovadas, né? Mas... Newton, né? Então. E todas elas dançam perfeitamente com a lei hermética. Então, a gente entende que essas leis, elas tudo aquilo que no posterior, inclusive agora, estão sendo descobertas, já existia há muito tempo. Por isso que eu falo muito a respeito do agregar aos atendimentos sabedoria milenar. Claro, não ficar nessa coisa da teoria do século XVII, lá em que Freud falou, e eu sou psicanalista, né? Não estou desmerecendo Freud, não é isso? Então, eu tô falando, assim, que não dá para se apegar a uma forma de saber específico, né? Até porque o estudo psicanalítico todo ali, hoje, eu sigo uma linha junguiana, mas o estudo psicanalítico todinho, ele é baseado no inconsciente. Mas nós não somos apenas inconsciente, nós somos consciente, e ainda assim tem uma subdivisão aí mas essa não entre é mais razão usada, né? Nós temos consciente, nós temos o subconsciente. Já não tem mais tanto. E o inconsciente dividido ainda ali entre o consciente coletivo e o inconsciente individualizado. Mas, seja como for, nós somos corpo, alma e espírito. Claramente. São vários corpos. Então, para mim, assim, o interessante de um atendimento terapêutico, logo cada um, né? Não estou desmerecendo a nenhum tipo de atendimento, mas os atendimentos integrativos, para mim, eles são os que trouxeram o maior resultado. E eu quebrei um paradigma meu, porque eu sempre fui meio... Isso aí entra num pacote holístico. Até a palavra holística, para mim, eu tinha... Já é um preconceito, né? Exato. Mas eu tinha isso muito vivo em mim, assim. Eu falo naturalmente porque já transpassei. Então, acho que como todas as pessoas vão procurar o aconchego das suas dores em algum lugar. Eu fui em todos os locais que tu possa imaginar que exista. Por aqui nós estamos no Rio Grande do Sul, né? Seixinoye, igreja evangélica, vim de família de matriz africana, então já conhecia, então não procurei o recurso porque eu já conhecia, espíritas kardecistas, enfim. E dentro de tudo aquilo, né, eu consegui me entender nessa questão mais universalista e tal, que foi me fazendo muito sentido. E as leis herméticas e outros saberes que nessa jornada, a radiestesia em si, que eu agrego nos meus atendimentos também, né, criando uma metodologia. Fê, dentro de tantas formas de saber, que nessa curiosidade de nós terapeutas a gente acaba buscando, tu criou uma metodologia específica para atendimento, ou tu deixa livre e escolhe a técnica específica separadamente? Exatamente. Como é que é isso? Porque não pode ser engessado, cada ser humano é um ser humano, não tem como... a pessoa chega até mim, ela traz o sintoma, ela traz ali o que ela está vivendo naquele momento. Não tem como eu dizer,
Para todos vai ser, por exemplo, a técnica de Dave Elman ou o toque de Charcot, né, que é dentro da hipnose. Eu vou fazer efeito switch, que é da PNL. Eu vou aplicar reiki em tal lugar, né? Não tem como eu fazer isso. A partir do momento que o cliente chega, que eu gosto de chamar de cliente, não gosto de chamar de paciente. O paciente leva meio que pro lado já é doente, né, paciente, né? Então o cliente chega, eu escuto, né, escuto ativa total para tentar estruturar. Sim. Quantas sessões serão necessárias? Geralmente de 4 a 6, não mais do que isso, não menos do que isso. Às vezes em 2 até se resolve, dependendo se é uma fobia e tal. Mas quando tem um trauma, por exemplo, abuso, e não só o sexual, né? Um abuso de autoridade, né? Vários tipos de abuso. Ou quando é vícios, né? Vícios, jogo, sexo, drogas, enfim, né? Daí sim se precisa de um processo mais longo, que eu chamo de mentoria terapêutica, que eu faço, né? Sim. Eu acompanho ali. Então, não tem como, Fê. Eu tenho o meu protocolo, que é o seguinte, são 3 sessões para fazer limpeza e começar a fazer uma reprogramação, e aí as outras 2 para programar a nova versão. Sim. Esse é o protocolo. Sim. Agora, as técnicas, elas estão todas ali, e eu vou sentindo com a minha intuição, porque eu também trabalho muito com a minha espiritualidade, tenho clarividência de passado, então eu consigo acessar, sabe, junto com o cliente ali, algumas coisas. Consigo também fazer progressão ao futuro, dependendo da situação, eu já coloco, por exemplo, eu tenho 40 anos, vamos lá nos 45, dentro ver como é que tu técnica tá. de PNL. PNL junto com hipnose também. A pessoa numa baixa frequência de onda cerebral, que daí ela tá sem o julgamento aqui do filtro, né, do córtex pré-frontal. E aí nós vamos, então, diretamente no límbico e mostrar o que tem lá na frente. Aí a pessoa, nossa, eu tô na casa que eu quero, eu tenho o carro que eu quero, eu tenho a família que eu quero, casei, tô casada, tenho filhos. Só que, beleza, tá tudo certo, ok. Ela tem que viver aquilo naquele momento que ela está comigo ali na sessão. E aí, quando ela traz cor, traz tamanho, traz cheiro, traz todas as sensações, as submodalidades, né, dos nossos sentidos, a gente ancora. Então, assim, não tem uma técnica, mas eu tenho esse protocolo. Eu limpo, dou 2, 3 sessões para limpeza, dependendo do caso. E as outras restantes, que é para reprogramar e programar a nova versão ideal da pessoa, que é o eu ideal dela. Né? É isso. Fê, e eu não sei se tu percebe isso, eu acredito que sim, mas tem um preconceito grande aí com a hipnose, né? A palavra hipnose. Eu entendo assim, que por desinformação, assim como a radiestesia, o reiki, ele já é mais conhecido. Ele, né, quando surgiu o reiki no Brasil, ele já explodiu de uma maneira mais tranquila. Não, e ele é aceito no sistema de saúde, né? Isso, mas a hipnose também é aceita agora. O reiki já faz muito tempo. Então, assim, ficou mais suave, porque entendia como se fosse... Acho que ficou muito atrelado ali a passe até para as pessoas que não entendiam. Né? Então, assim, acabou sendo muito aceito. Mas a hipnose, as pessoas... Não, hipnose, tenho medo disso. Eu não consigo entender, na verdade, da onde que as pessoas têm esse julgamento, esse medo tão grande. Legal. E eu acredito Boa que pergunta. não é um medo como de outras terapias, né? O do desconhecido de outras terapias, que é aquela coisa de, vou encontrar mesmo a mim. Tu já deu a talvez resposta, eu não queira, é uma coisa inconsciente. Mas eu acredito que as pessoas tenham um preconceito. A hipnose, ela era usada já antes de Freud, né? Freud usava a hipnose no a tempo hipnose tinha por salas tempo, de que era a única sonos. forma de tratamento terapêutico eficaz que foi. Sim, e antes disso ainda tinha não verbal, né? Pelo Mesmer, né? O Mesmer, o Charcot também, Mesmer, que é eles utilizavam muito. Tá. Então fala um pouco pra nós o que tu acha desse preconceito aí, o que é a hipnose real? É o medo do desconhecido. Mas a garota... Né? Que é o que tu acabou de dizer ali. Nós temos o medo de desconhecido, nós, seres humanos, porque tudo que é desconhecido nos causa um certo receio. Tá, mas o que aconteceu para as pessoas terem o receio da hipnose hoje, já não está mais tanto, porque já está bem mais divulgado, tá? Era porque era usado em palco. Hipnose para dormir, ou assim, virou exibicionismo até, que é o exemplo mais simples que tem, que é comer uma cebola achando que é uma maçã. Aí, sabe, fazer alguma coisa vai contra os teus valores. Não existe isso. Hipnose. Sim. Por que o que é hipnose? Primeiro, falta de informação. Falta de informação. Então, é o desconhecido e a falta de informação. Hipnose nada mais é do que uma onda cerebral que todos os dias, todos nós passamos por isso. Por exemplo, quantas vezes tu já estava com óculos na cabeça? Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? O óculos na cabeça. Sim. Ou com o celular na mão, ou em algum lugar, ou a chave, que tu sempre deixa no mesmo lugar, tu vai ali e olha e não enxerga a chave.
Isso é hipnose. Por que é hipnose? Tu tá focada, é hiperfoco, concentração em uma coisa. Quantas vezes dirigindo, eu não sei quantos dirigem, mas dirigindo, tu tá indo num caminho, tu sempre faz aquele caminho. Tu trocou o caminho, tu te perde. Porque tu tem um hiperfoco, tu tem uma concentração naquilo. Isso, chorar vendo um filme, ou rir vendo um filme. Já uma coisa um cheiro que lembra o bolinho da avó. Isso é hipnose, porque tem uma onda cerebral, uma frequência. Que acessa o subconsciente. Que, na verdade, não é, eu gosto de chamar de inconsciente. Na linha que eu estudo não tem o sub. E só inconsciente e consciente. Tá? Mas tudo bem, pode ser chamado de subconsciente. Os dois não tá errado, tá? Mas assim, não é que acesse. Por exemplo, lembra lá nas aulas de física, para ficar mais claro, então, mais lúdico. Porque, vamos voltar para a sala de aula. Só para trazer o porquê que a hipnose foi tanto tempo mistificada, né? Ou com preconceito. As pessoas têm medo de passar por uma sessão de hipnose. Porque lá, só para trazer a informação, e eu já volto aqui. Quando nós estudávamos em física as ondas beta, gama, né? Gama, Hooke, suco gama, né? O Hooke, alfa, beta, teta, que é a onda onde a gente trabalha. A maioria de nós, fisioterapeutas, gostamos de trabalhar nessa linha da teta. Teta healing, justamente por causa dessa onda. Quando nós estamos na teta, nós estamos com baixa frequência cerebral. Diferente de quando a gente está em gama, lutador de boxe. Né? Então, quando a gente está em teta, a gente engana, digamos assim, o nosso córtex pré-frontal, que é o nosso filtro. Pode, não pode, quero, não quero, posso, não posso, está quente, está frio, amargo, entendeu? Doce. Quando a gente está nessa onda, a gente engana, como se fosse um segurancinha de banco, e vai para o sistema límbico, que é onde estão registradas todas as nossas memórias, desde a concepção no útero da mamãe. E ali, então, é que estão registrados os nossos traumas de 0 a 12 ou 14 anos de idade, os que nos movem hoje na vida adulta, que são refletidos nos nossos exemplos. Então, assim, sabendo disso, cientificamente, é científico, comprovado cientificamente. Por que eu vou ter medo de uma coisa dessas? Porque foi dito que tu vai perder a consciência. Pelo contrário, tu está consciente o tempo inteiro. Hipnose é consciente e assertivo. A gente vai combinar e vai ser consciente. Como é que eu vou saber se não falar comigo? Porque eu vou dormir, não vou voltar. Não vai voltar da onde? Tu não vai para lugar nenhum. Tu vai estar aqui sentada na poltrona comigo. Não tem como tu sair daqui. Não mexe nas funções biológicas, não mexe em nada fisiológico, nada. Só vai mudar a percepção que tu teve naquele momento daquela situação. Viu a mãe apanhando do pai, ou apanhou do pai, ou o pai bebia, chegava bêbado em casa e era agressivo. Então, o que vai mudar é a percepção da tua criança, da memória que ficou registrada, que a gente diz que recalcada às vezes que não lembra, e vai trazer uma outra percepção daquela realidade. Quando tu muda isso, compulsão alimentar, por exemplo, que eu trabalho, eu sou especialista em emagrecimento, né? Eu também passei por esse processo, né? Então não tinha como não ser. É exatamente isso, a gente come por emoções. Porque o pai socava a comida na boca, tem que comer tudo, não pode botar fora e fazer comer até quase passar mal, ou enfiava biotônico fontoura na boca da criança. E aí, hoje, na vida adulta, ela tem que comer para não... Porque se ela não comer, vai faltar. Tudo de hoje é reflexo tudo é do na que criança. foi projetado de alguma maneira. Há exceções, porque tem gente que não come. Que comia demais. Então, tem suas medidas, pesos e medidas, mas é importante. Às vezes até um momento ali do tirar a bolachinha da mão do fulaninho para dar pro irmão que era menor. Tem que dividir. Já sentiu aquele... né? Porque às vezes não é o fato, é a percepção daquele fato naquele momento. Mas então, é exatamente a percepção, não é o fato nunca. A criança nunca. não vai perceber que puxou a bolacha da mão para dar pro irmãozinho, porque o irmãozinho era menor e estava com fome, depois a gente resolve outra coisa para ti. É aquela coisa da rejeição. E resumindo, Fê, é isso mesmo. É a percepção, exatamente. Não tem outra... eu percebi desse jeito. Para uma criança, 1 minuto sozinha num quarto, ela está dormindo, a mãe fechou a porta, está escuro, ela acordou. 30 segundos, ela chorando, a mãe não ouve, abandono e rejeição instalado com sucesso. E aí isso vai refletir na vida adulta, dependência emocional. Mas é assim, porque a criança, ela não ela tem outra visão do tempo e do espaço. Para ela, tudo é macro, tudo é lindo. Tanto é que é inocente, né? E aí perguntaram para mim, vocês diziam, Sofia, tu atende criança?
Eu, assim, todos os dias. Aham, sim, Freud também teve uma resposta muito todos semelhante. Todos os dias com criança. Nós trabalhamos com a criança dentro do adulto, né? Não tem, é tudo lúdico. É. Vamos brincar de boneca agora, vamos brincar de carrinho agora. Onde é que é teu lugar preferido? Tu quer ir pra praia, vamos andar de bicicleta. Então, ali, quando tu acha a memória para ressignificar, para mudar a percepção, dar outro significado, é assim que funciona. Então, mas com criança mesmo eu não atendo, tá? A partir de 18, e olhe lá, 18 anos também. Depende, porque não é um outro público, é outra maneira, mas eu trabalho com criança geralmente todos os dias. Sim, não, e a situação assim, ó, de os eventos traumáticos mesmo, porque nós estamos falando sobre as percepções. Daí tua área agora traumas também, né? Mas os eventos traumáticos, eles vão para um lugar de muito difícil acesso, assim. Sim. Então, nesses casos, exceto fobia e as percepções, enfim, das sensações dos traumas, mas os traumas mais agudos, né? Digamos assim, não sei se tem uma forma que dentro da hipnose é chamado. Mas ele também é tratado na hipnose dentro da mesma diretriz, da mesma forma? Ou existe como uma receita de bolo que agora é diferente? É que assim, primeira coisa, se tu sabe que tu tem um trauma, tu sozinho já consegue resolver. Quando a pessoa chega para fazer essa a gente chama de regressão por emoção, que é onde tu vai encontrar a causa inicial, o evento que gerou aquele trauma. O trauma ele é gerado com impacto, com velocidade. Tô aqui feliz, tô andando de carro feliz com meus pais, tô no banco de trás sem cinto, e daqui a pouco dá um acidente. Tá tudo lindo, maravilhoso, colorido, daqui a pouco só vejo sangue, gritaria e morte, entendeu? Aqui foi criado um trauma. Só que às vezes fica recalcado, eu tenho 3 aninhos de idade. Então eu não sei por que eu tenho medo de certas coisas em função daquilo. E daí, só que tu faz de tudo que vai em religião, vai em tudo quanto é tipo de terapia, psicoterapia, tudo que existe, até chegar num lugar onde não vai olhar para o sintoma e vai olhar para a causa. Aí tu identifica o trauma. Mas eu não sei te dizer, agora vou até pesquisar sobre isso, obrigada, de dizer como se chama isso dentro da hipnose, se tem como trazer, que tu perguntou, se tem uma forma de dizer, né? É uma forma específica. Não sei, eu vou olhar, mas eu acredito que seja a mesma coisa, não tem muito... Achou o trauma, mudou o significado que deu naquele momento. É a cura, né? E aí, o que acontece a cura, Fê? Interessante, não é a cura, é a autocura. É o processo da autocura. É a autocura. A pessoa porque só no momento, porque eu não sei se tu entende da mesma maneira, mas eu entendo assim, ó, quando há esse confronto, quando tu te depara com o que de fato te trouxe então a esses sintomas, que seriam, vamos supor, a angústia ou o medo como tu usou o exemplo ali do acidente de carro, né? Enfim. É só um exemplo. Então tu trouxeste, por exemplo, um sintoma para a vida, né? Para a vida toda. E no momento em que tu consegue olhar para aquilo de uma forma diferente, ainda é um processo para ter um novo significado para aquilo, porque os sintomas eles estão impregnados já no comportamento, não só no sentir, né? Embora seja um pouco dialético, porque a gente sente, é meio congruente, assim, né? O sentir. Mas tu sabe por quê? Porque nós somos o que vibramos. Se naquele momento do acidente, vou usar esse exemplo, tá? Vamos usar esse exemplo. Eu vibrei muito medo ali, muito pavor, muito, né, desespero. Eu estava feliz e daqui a pouco, em segundos, velocidade e repetição. Pum, acabou com tudo. Eu vibrei. Então, eu tinha 2, 3 aninhos de idade. Hoje eu estou com 44. Durante todo esse tempo, foi validando aquela minha vibração que ficou no meu campo. Sim. E aí, então, tudo que acontecia era para validar aquele medo, aquela angústia, aquele desespero, aquele pavor daquele momento. Então, isso que cria o hábito, isso que cria, então, essa coisa ruim. Só que em uma sessão, dependendo do caso, se acessar mesmo, a pessoa não aguenta mais. Ela já acabou, o processo é rápido. E ele é duradouro, ele é muito rápido e duradouro. Por isso são 6 sessões no máximo. Sim. Claro que eu já teve casos que precisou de mais sessões, porque era muita coisa ruim. E a pessoa tinha quase 70 anos de idade. Então, né? Mas quando é jovem, ainda 35, 40 anos, e passou por uma experiência de abuso, que é uma coisa que muito vem para mim, abuso, é uma coisa que tem muito, sabe? O que é o abuso em si, sabe? É o medo, porque o abusador, ele te faz sentir culpada. Sim, sim. Então, gera culpa, dúvida, insegurança, autoestima baixa, não merecimento, incapacidade. Então, pensa, é um monte de coisa. Abre um leque de prejuízo na vida da pessoa, né? Aí precisa ter um acompanhamento mesmo ali. Eu até indico o psiquiatra, às vezes, para entrar com remédio, dependendo do caso, né? Porque eu gosto de trabalhar em equipe. Eu acho que é importante sempre ter um nutricionista, um psiquiatra, um psicólogo, sabe? Uma pessoa para acompanhar junto, um psicoterapeuta, né? Enfim, para poder acompanhar. Então, o que é o trauma no fundo, no fundo, no fundo?
É uma coisa que aconteceu com velocidade, muito rápido, foi mudado de cena muito drasticamente. Aquilo ali ficou intrínseco dentro da pessoa. Criou-se, então, uma memória recalcada, que a gente chama, né? Que também acho que da mesma nomenclatura, né, Fê? Como que eu acesso uma coisa que eu não sei? Que está ali, mas eu sei que está porque eu sinto, mas eu não sei o que, que é. Sim. Só indo lá. Ou, às vezes, não precisa ir na memória, porque às vezes não aparece. Mostrar o quanto é bom a vida. Trazer coisas boas. Eu tenho usado mais isso, sabe, Fê? Mas eu te trago até uma questão, ainda que não traga a memória. Mostrar só o outro lado, então, para potencializar aquilo, né? Isso aí. Mas ainda assim, certamente os insights vão vir Mas a aí respeito disso, porque daí tu já mexeu no recalque no inconsciente, já tá desbloqueando. Mas daí tu vai para psicólogo e fica lá. Exato. Entendeu? Porque daí a tua memória não quer, sabe? Top, top, top. Fê, nós temos aqui alguns quadros, Vamos então, lá. né? Então, nós vamos passar pro quadro O Inverso dos Nossos Avessos. Inverso O que dos nossos seria? avessos. Muito massa. Vamos lá, o que é? O que acontece? No decorrer da vida, a gente se rebola, se remexe aí para poder se encontrar. Tá. Né? E em muitos casos, até o contrário disso, para poder se encaixar. Essas sensações de pertencimento que a gente já traz, lá de uma situação já mais primitiva, né? E a Fê já me olhou com uma cara de saquei que tu tá dizendo. Já peguei. E aí toda essa prisão mental que nos é introjetada por vários aspectos em que às vezes anula o nosso eu e que ouvimos em muitas palestras e tudo mais, a questão do resgate do ser em essência, só que sem a base do que é essa essência, afinal de contas, que caminho percorro, o que faço, quem sou eu, onde estou. Às vezes esse remoleixo todo, ele simplesmente faz uma volta no 360 e tu simplesmente volta novamente Por diferente. Quê? Ou para quê? Eu gosto de perguntar para quê, né? Agora eu pergunto para Fernanda. Pra Fernanda, Fê Marasquim. Eu falei, Fernanda ficou meio pesado, né? Tipo, Fernanda, eu como assim? Eu sou a Fê. Eu adoro meu nome. Pelo menos comigo é assim, né? Me chama de Fernanda, tá bravo comigo, não fiz nada. Fê Marasquim. Fala. Conta, Fê, quais foram esses teus rebolations aí pra encontrar Nossa, um lado? Relacionamentos. Relacionamentos? Eu acho que é o que eu mais rebolei. De rebolation. Assim, De rebolation mesmo. De vai e volta, de rebolation sem relation. Nesse ciclo, assim, sabe, Fê? Eu tive uma educação muito linda, meu pai e minha mãe maravilhosos, mas eles não eram como o casal ideal da Fernandinha. Né? Eu tenho a Fernandinha, né? Até eu converso com a minha filha. Então, assim, o que eu vou esperar? O que nós, seres humanos, dentro da sociedade, né? Um relacionamento saudável, que é duradouro, que tem ali, né, respeito, confiança, lealdade, blá, blá, blá. Um monte de coisas. Então, só que meu pai e minha mãe foram maravilhosos como pai e mãe, mas como casal não era um exemplo legal. Então, o que acontece? Pelo fato do meu pai não ter sido, para minha mãe, um homem ideal, mas foi para ela, mas não era para mim. Sim, na tua percepção. Entendeu? O que a gente estava falando antes? Sim. Tá? Então, assim, a minha mãe que aceitava aquilo ali e tudo. Só que quando eu fui crescendo, eu fui vendo, eu não ficava confortável em ver que minha mãe não estava tão bem, que meu pai não era tão ali, sabe? Mas, né? Só que eu só fui entender isso depois. Sim. E carreguei isso durante muito tempo, sabe? A minha Fernandinha via homens como bem pesado, falando até, né? Não sei como é que vai ficar isso para falar objeto. Né? Então, o que acontece? Quando eu tenho uma vibração que eu olho para a figura masculina, né? Para relacionamento como objeto, como que ele me olha? Como objeto também. Sim. Porque eu estou atraindo aquilo ali, entendeu? Porque eu sou aquilo ali. É ressonante, né? Porque meu pai tratava a minha mãe bem, mas eu não achava dentro da relação deles, né? Era um perfil da relação deles. deles. E aí, voltando na tua pergunta, então, que eu dei essa introdução só para trazer o motivo, eu fiquei nesse ciclo do avesso, do reverso ali, dos relacionamentos, até pouco tempo atrás. Eu fui casada, tive 2 filhas, tal, tudo, mas é sempre assim, atraí um homem igual meu pai, que saía de casa, sabe? Enfim, tudo era um bom pai, é um bom pai até hoje. Mas aí eu custei, Fê, para entender que a Fernanda tinha medo de amar, porque o amor para a Fernanda era dor. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, hoje, com 44 anos, né, com minhas filhas já encaminhadas, tu viu elas hoje? Sim, ali, maravilhosas. Né? Tá tudo certo. Eu me permiti viver o amor, mas não é só o amor pelo outro,
pelo homem, né? Pelo casal. Ele, não, é o amor pela Fernanda. Sim. Porque até para me amar era doloroso. Uhum. Para me aceitar, me perdoar, sabe? Então, assim, eu tinha que estar no controle de tudo, por ilusão, a gente sabe que não tem, sabe? Tinha que estar na frente das coisas e sempre querendo saber e resolver e tal, e não me deixava ser cuidada, sabe? Não eu que tinha que carregar sacola, eu carregava uma criança numa anca, a outra na outra, com a mochila delas, as coisas, sabe? Assim, Sim. abria a porta do carro, Sim, sabe? sim. Então, e eu aprendi, então, com a terapia, que eu faço usando as técnicas Sim. em mim, e também estudando muito, que eu não sabia amar a mim mesma. Como que eu vou amar alguém? Aham. Como que eu vou atrair uma pessoa que vai me amar e vai me cuidar se eu mesmo não permito fazer isso E tu pra não mim? não permite ser amada por ti, Então, né? tirando, né, a Fernanda terapeuta, o que eu aprendi de mais valioso é o amor próprio, incondicional por mim mesma, para eu poder, então, amar e ser amada Sim. e ser cuidada. Porque todas as mulheres deveriam ter esse insight, assim, o mais rápido possível. Quem não tem, me chama. Fazer terapia que eu ajudo, porque agora já sei como. E o teu foi um processo também longo dessa aceitação, 5 né? anos, Fê. Porque às vezes fica 5 ali no ponto anos. cego do carro, né? No retrovisor ali, o ponto cego. Na verdade, Na visão a gente... periférica, que não aparece. E até é interessante a gente trazer isso, não sei se concorda comigo, mas acredito que sim também, porque geralmente nós terapeutas, psicanalistas, psicólogos, os profissionais da psi em si, Sim. até os psiquiatras, eles, externamente, as pessoas atribuem um fardo meio pesado, assim, esse tem que ser saudável 100% em tudo, em todas as áreas. Entendi. Cara, a gente é gente como a gente, Mas velho. aí... A gente rateia, a gente sofre, a gente tem a gente tá nessa vivência para esse processo evolutivo que faz parte do resgate de nós mesmas também. Então, estamos aí. O lance que eu sempre digo, a gente tá um passo, um degrauzinho acima, ou um passo à frente dos nossos, que tu chama de clientes, né? Eu chamo de pacientes, mas com a questão do esperar, né? Da espera. Tá. Mas, de ser paciente e de esperar, né? Da paciência de esperar. Porque o percurso, ele não é esperar de parar e ficar parado. Eu chamo pacientes... Tanto que muitos eu chamo de percursores, né? Você já acompanhou ali os vídeos e tal. Os percursos, porque é um percurso, né? Sim. Mas, enfim, então nós não somos e não queremos ser perfeitas. A gente quer, assim como um dia... E diariamente, do momento em que eu quis cura, tiveram quem abraçaram a mim e pegaram nas minhas mãos e me direcionaram e me acolheram. Legal. Eu quero fazer isso enquanto psicanalista, enquanto terapeuta, enquanto, né? Mas eu não preciso estar perfeita, até porque se eu ficar perfeita, eu não vou mais estar nessa... Eu acredito que eu não vou mais estar nessa vivência. Mas né? o que é, então, a perfeição? O que é o ideal, né? Como, assim, nós queremos, né? Não é, Fê, não é que não seja necessário a gente olhar no todo, né? No macro, mas é olhar individual. O que é importante para a Fernanda. Sim. O que é ideal para ti. Não existe certo e errado. Existe aquilo que é ideal para ti, né? Assim como não existe na PNL fracasso, existe tentativa de acerto, experiências, né? Que tu tá sempre experienciando, tentando fazer aquilo ali de uma maneira para dar certo. Então tu não fracassa, tu experimentou e agora a partir daquilo ali tu já tem como começar. Nunca se começa do zero. Nas relações e como queremos ser tratadas é a mesma coisa. Só vou ser tratada da maneira como eu me trato. Sim. Isso não tem como mudar e é assim para tudo, no trabalho, nas amizades, na família, todos os pilares de relacionamentos nas nossas vidas. Só serei tratada com respeito se eu me respeitar. Eu só serei tratada com amor se eu me amar. E só vão me valorizar se eu me valorizar. E outra coisa, validação e comparação. São as duas tragédias da vida da gente. Exatamente. Sabe? Sempre esperando a validação. Aí, o que tu acha? Ou comparando, olha o cabelo. Não, acaba com isso agora, porque isso gera sofrimento. E o que é o sofrimento? Aí a gente volta lá na primeira conversa que a gente teve sobre trazer as filosofias, sabedorias antigas. Sofrimento é expectativa. E o que gera a expectativa do sofrimento? O apego. Sim. Então, eu gosto de dizer que o apego é a semente. E a expectativa é a raiz do sofrimento. Gosto que bastante lindas palavras, disso. Fê, isso aí. A Milena tá concordando com a gente. Milena, vamos fazer uma terapia. A Milena tá numa terapia. Fala, Edu.
E o interessante, assim, ó, é essa quebra também de paradigma dessa visão de que os profissionais da psi precisam estar sempre, né, como se fossem uns aliens ali, tranquilo e de sereno. Até porque a gente não sabe se os aliens estão tranquilos e serenos. Não, mas não. Nem é bom ser tudo muito sereno, né? Porque senão vira uma água morna, né? Uma água de salsicha, né? Eu costumo dizer. Tem que existir umas turbulências ali. Mas sabe o que é legal também disso, Fê? Só para, de repente, finalizar já esse assunto, né? E trazer um entendimento legal. É que, assim, tudo vai depender. Nada é concreto 100%. Existe uma realidade. Existe, esse tapete é esse tapete. Da forma como a Mi está vendo lá, o Du está vendo lá, tu está vendo aqui, cada um está vendo de um lado e eu estou vendo daqui. Então, esse tapete, ele é a realidade. A gente chama que ele é o mapa. Sim. Ele é o território. Ele é o território. E o mapa é como eu vejo. O mapa não é o território, né? Então, assim, o mapa é como eu vejo a realidade, que é o território. E depende muito do ângulo, depende daquilo que está vibrando. Depende. Quer sair sábado à noite? Depende. Sim. Depende. Tu quer tomar chimarrão? Depende. Talvez eu queira agora ou não. Depende. Se eu começo a olhar com flexibilidade, né? Que a gente começa a ter flexibilidade para as coisas, dói menos. Sim. E eu não fico com aquela expectativa, eu não me apego. Ai, que bonito isso aqui. Não, cara, tá aqui, lindo, maravilhoso, tá sendo útil agora. Daqui a pouco não é. E aí vem outra coisa também. E tá tudo bem, tá tudo certo. Não é que tá tudo bem. Às vezes não tá, mas vai ficar, só que se tu quiser. Sim. Sabe? É incrível que o universo, ele conversa o tempo inteiro com a gente. Em permanência. Nada é permanente. Tá sempre trocando. Nada se perde, tudo se transforma dentro da energia. Só existe uma coisa. Dentro de ti tem minerais, tem ferro, tem carbono, tem fosfato, tem sais, açúcares que tem na natureza, água. Nós somos parte do todo e o todo está em tudo e tudo está no todo, que daí são as leis a lei da vibração, né? A lei da vibração é outra, essa é a lei da polaridade, da polaridade. Aí tem o tudo mental, enfim, mas não vamos entrar nas leis, senão vai ficar muito longo. Vamos entrar nas leis, a gente vai ter que fazer só das leis, na verdade. A lei da polaridade, né? Tudo tem Porque a vibração que eu me referi, da lei da vibração, era porque eu ia chamar que tudo vibra, né? Tudo vibra, na verdade, tudo é energia, tudo tá em constante movimento. Aí o que é energia? Então, o movimento interno, o movimento externo e vamos tudo mais, trazer um pouco né? de sabedoria pra galera. Vamos trazer, aqui. então, um pouco. O que é energia, Fê? A energia... Qual energia? Sem julgamento, Qual sem energia? crítica. Essa energia é uma força para algo X. Daquilo né? que tu tá fazendo agora. Para algo X agora. e de algo X, né? Então, eu acho bem interessante que as pessoas confundem. E agora nós vamos entrar no Reiki, até porque o Reiki trabalha muito com a questão energética. E sabe o que eu trago? Porque, assim, dentro das formas de saber, cada um na sua especialidade, eu acredito que as coisas dançam muito e sincronizam muito. E eu acredito que não existam, por consolidação do que eu estou te dizendo, uma energia X, né? Então, vamos falar de energia quando estamos falando sobre o sutil, de a gente puxar para uma coisa só. Eu entendo que somos energia eletromagnética enquanto seres, né, que tudo vibra por ali das formações, né, atômicas de tudo, enfim, tudo emite frequência, radiação e tudo mais, e é através de onda, medida em hertz, tudo isso. Acontece que existem energias, por exemplo, que eu entendo que são energias que são diferentes, mas passeiam junto nessas ondas. Quais? Tá? Por exemplo, a energia da qual o Reiki trabalha, eles trabalham com umas simbologias de energia que em muitos chamam de absoluta. Eu não sei, me corrija se eu estiver errada, mas no Reiki chamam de energia prana, é isso? O prana é o todo para eles. E aí eles trabalham com uma energia prana, se não me engano, alguma coisa. É que assim, Fê, de modo geral, resumidamente, para não se a gente entrar, nossa, mas eu amo. Não, eu também amo, mas é que assim, energia é luz. É a luz do Criador, é a luz. Energia é o vácuo quântico, tudo é energia, que nem tu falou, somos seres magnéticos. Colapsa, magnetiza. Por isso que nós atraímos o que somos e não o que queremos. Então, ser para ter, né? Porque a gente envia um sinal vibratório, uma onda, uma frequência, que tu acabou de dar o exemplo de Hertz, na tabela de Hawkins lá, né? Então, assim, a gente emana, através do nosso corpo, o
A gente emana a informação, ela colapsa uma onda que já está aqui, Sim. que é apenas uma, Fê, ao meu ver, tá? É uma onda só, com várias informações diferentes. Por isso que existem hertz negativos, né, embaixo, e vai subindo, que são na frequência de hertz na medição. Então, assim, a onda é uma só, Deus é um só, o universo é um só, é um vácuo quântico só, é uma onda só. Só que ela carrega informações diferentes. Por exemplo, eu quero buscar um amor, vamos supor, e eu acredito na religião lá da Umbanda, lá não sei o quê. Eu vou lá na Oxum, que é a representação dessa onda de amor naquilo ali que vai estar associado ao que eu acredito. Então, a onda é uma só e ela não se divide, ela é uma só. Ela apenas tem informações diferentes. Para mim, tá, Fê? Então, sim, assim, claro. energia É luz. trazer outras formas de saber para integrar. Energia. E quem está aí de casa assistindo nas redes sociais, ou né, no YouTube, ou ouvindo no Spotify, o interessante é justamente isso, trazer elementos diferentes, para né, que pra a gente abrir. possa fazer. E o que fizer mais sentido, beleza, vamos pesquisar mais sobre isso. Eu acho que é aqui que eu estou querendo buscar Por favor, atendimento. Tem um Google aí. Porque o fato de termos formas de saber que possam ser externamente vistos como contrários até, não são. Porque se a gente buscar mais, a gente vai conseguir encontrar, e aí entra na... É que no fundo... A gente vai conseguir encontrar. Lá no fundo é tudo a mesma coisa. A gente complica. É simples demais. Eu vejo para mim hoje uma dificuldade de entender nesse momento energia eletromagnética, que eu vou num centro de Umbanda, por exemplo, e vou ter um alinhamento energético lá. Eu acho que a energia é diferente para mim. Mas entendo que para nossa estudiosa de mecânica quântica, tô engatinhando. Elementos para nós. Engatinhando ainda. E vamos ter que fazer mais podcast só de energia, que eu acho que é bem interessante. E dentro do Reiki, Fê? Tá, vamos lá, a energia do Reiki. O que é o Reiki para mim, do que eu estudei de Reiki? Eu tive 4 mestres. De Reiki, porque o primeiro que eu fiz, eu fui numa empolgação ali de mudança, porque minha mãe é reikiana. Né? Então, eu já nasci num berço energético espiritualizado. Já toda a família Meu pai, tu fala com ele já tá a tua ficha te olhando, assim. Então, eu nasci ali. Só que como eu nasci, não sei se porque foi imposto para mim, não quero agora, amor, obrigada. Como foi imposto para mim, eu acho que eu fugi daquilo. Sabe? Eu tive um grande desgosto com uma parte da minha vida, que foi que perdi meu avô paterno, sabe? Ele faleceu, eu tinha 12, 13 anos de idade, e ali começou a minha rebeldia com Deus, com o universo. Mas, enfim, isso é um outro assunto. Mas trazendo o Reiki, tá? O Reiki, ele é, para mim, o seguinte, é uma energia de amor e autocura universal. É isso, não tem... mas não tem que dar explicação. O Reiki, ele é uma energia que tem a frequência da mesma, uma única onda com a frequência de amor e autocura, que tu pode usar através das mãos, através de pensamento a longa a distância que eu eu envio o Reiki à distância para o passado, para o presente e para o futuro, não importa em qual dimensão, porque o que são dimensões também, que é uma coisa que é legal saber por causa do Reiki, né? Dimensão nada mais é frequência vibracional. Sim. Não é porque vai ter um mundo paralelo atravessando aquele portal. É a frequência. É só a frequência. Por exemplo, para ficar bem lúdico, bem simples de se entender, para mim, né? Para tentar passar para vocês como que eu vejo e por que é mais fácil eu viver. Por que eu vivo mais fácil? Eu não me preocupo com comparação, com julgamento, com crítica, com acusação. Quando eu sinto alguma coisa, está em mim, eu curo em mim. Se tu falar alguma coisa me incomodou quem? Está em mim, então eu olho para aquilo. Então, quando eu sei disso, por exemplo, dúvida, culpa, medo, insegurança, todas aquelas coisas negativas de Hawkins lá na parte vermelha, 70, 25 Hz, milímetros por segundo, acho que é, né? Se eu não me engano. Aquilo é uma dimensão. Sim. Então eu vou atrair lugares, situações e pessoas com a mesma vibração daquela dimensão. Porque aí entra com ressonância com a energia que está emanando. Ressonância harmônica. Exato. Aí que é o quê? Eletromagnetismo. Que é o quê? A onda, que é uma só. Que é o quê? O vácuo quântico, que é Deus. Só que com ondas e frequências diferentes, para que ele experimenta tudo através de nós. Entendeu? Tudo. E para a gente se conectar com a gente mesmo, para sair dessa energia de baixa vibração. Tá ali na culpa, na dúvida, no ressentimento, na raiva, no ódio, no medo, sabe? Tá ali naquela dimensão de baixa frequência. Respira.
Sim. Medita, fica em silêncio. Não consigo. Não, procura ajuda médica, vai tomar, te emboletar de remédio, vai fazer alguma coisa, mas faz. Sim. O que tem que ser feito. Beleza, aí sobe um pouquinho. Aí tem aqui, né, começa a melhorar ali 200 Hz por segundo da vibração, que é o quê? Começa a admirar, começa a estar pleno em algumas coisas, começa a observar mais. Aí já começa a sentir diferente, já começa então a percepção já muda. O que é? É uma outra dimensão. É uma dimensão mais consciente, digamos assim. Sim. Tu sai aqui do mundo material e vem um pouco mais para cá, para a consciência. E aí depois a gratidão, o amor, né? A alegria, que daí são lá 800, 900, 1000 Hz, né? Iluminação total, lá, plenitude total, é uma outra dimensão. São degraus, são degraus, né? São degraus que tu vai subindo dessa dimensão que é a energia, que é a vibração. Então não tem um outro mundo. Não tem lá, onde é que estão os anjos, né? Vamos supor que você acredita em anjos, né? Enfim, os anjos estão ali na parte mais alta dos hertz, na vibração mais alta. Já são seres iluminados que não vibram mais culpa e medo, né? E é isso, Fê. Bah, mas é muito interessante, legal, né? né? E a gente tem assunto para ficar até amanhã. Para vários podcasts, na verdade. Tá terminando já. Eu acredito que tá terminando. Mas, enfim, ainda dá mais um papo, Fê. Vamos lá. Porque, assim, ó, eu achei interessante também durante as tuas falas, eu vou ter que puxar isso agora. Vai. Durante as tuas falas, tu mencionou até a clarividência, né? Sim. Eu acho interessante trazermos isso, talvez hoje não legal. tenhamos tempo para amadurecer isso, mas, ó, pessoal, vamos retomar o assunto, aceitando o convite, obviamente. Sim, que eu já vou deixar no ar o convite para ela não poder dizer que não. Te peguei, Fê! Vai ser um prazer. Porque, na verdade, o parapsiquismo, todas essas palavras em que a gente costuma utilizar, como a clarividência, já... tá, pronto, já vem com religião. E não é. O parapsiquismo é algo que é inerente de todos nós. Todos nós temos. Alguns com menos potência, outros com mais, pela questão, não é nem da palavra desenvolvimento em si, mas é da atenção sobre aquilo e exercícios. E exercícios sobre aquilo, entende? Porque eu posso, por exemplo, Fê, não acreditar. Eu entendo assim, me corrija se tu entender errado, entender diferente. Mas eu posso não acreditar. Mas se eu experienciar aquilo, não, eu me disponho a experienciar. Não acredito, mas eu me disponho a experienciar. Eu vou fazendo as técnicas, eu vou me surpreender com o que vai acontecer. Porque são faculdades que nós temos, né? Parapsíquicas. São mais de 16. Que se tu fizeres, de fato, os exercícios, todos temos como desenvolver isso. São mais de 16. E 16, muito interessante também, um assunto interessante. Legal. Clarividência, audioevidência, o que mais nós temos? E uma série. Mas é interessante isso. Então, quando acontece, às vezes, de tu poder sentir alguém e dizer, eu senti exatamente o que está acontecendo com essa pessoa, né? Sentir, não é saber. Nesse caso que eu estou mencionando, não é o saber o que aconteceu, mas é o sentir o que ela está sentindo. Eu sentir o que é. É muito louco no sentido de que é interessante que ajuda as pessoas, né? E o começar a compreender isso quando acontece é o muito louco que eu digo. Porque muitas pessoas acontece isso ao natural, tá? Só pra avisar. Sim, já nasce com né? Isso. É que assim, ó, para termos o conhecimento, entendimento, compreender alguma coisa, é preciso sentir. Para fazer sentido. Sim. Mas nem sempre, Fê. Às vezes, tem que passar por uma dor muito grande para sair daquela zona de conforto, para crescer, para poder olhar para esse outro lado. Porque as nossas faculdades mentais, a gente usa 10% do nosso cérebro, nem isso. Sabe? A gente tem um cérebro que a gente não utiliza. Então, a pessoa que utiliza um pouquinho mais, ela tem uma intuição mais forte, ela escuta a voz interior dela, ela enxerga, esse lugar aqui não tá legal, essa energia não vou ficar, ela segue mais o que ela sente, porque esse é o propósito da gente aqui na Terra, evoluir. Para mim, é evoluir através do amor. Exato. E ajudar uns aos outros, senão não tem como a gente sair daqui e vai ficar voltando. E daí já é um outro assunto também, de reencarnação e tal, né? Mas é interessante saber. Dentro da Conscienciologia muita também, coisa. Né? Ai, falar nisso. Dentro da Conscienciologia, na verdade, trabalha muito com a experiência, né? Tu tava falando sobre sabedorias, estoicismo. Estoico eu adoro, acho que sensacional, todo mundo deveria ter acesso a pelo menos a coisa básica das filosofias antigas, entendeu? Porque tu entende a vida. Tu entende a vida como ela é, chega de julgar, de criticar, de acusar, de apontar. Quando eu faço assim, eu tô apontando 3 dedos para mim,
um só para a pessoa e estou apontando um para o céu. Exato. Eu estou confirmando que eu sou 3 vezes pior do que aquela pessoa, porque eu estou julgando uma coisa que está em mim. Quando eu acuso alguém de alguma coisa, que eu vou lá e digo, porque não sei o quê, porque tu fez isso, porque tu aquilo, porque tu é assim... Eu estou falando sobre as minhas dores, sobre as coisas que estão registradas, as minhas percepções, exato, sabe? exato. Então, quando a gente começa a estudar, Fê, só para também a gente trazer só essa... que eu acho importante a gente falar, que já a gente está nesse assunto, né, legal. Estudem. Isso. Mas estudem sobre vocês. Observem mais, falem menos, ajam mais, sabe? Façam que... sai dessa coisa de vítima, sabe? Sai desse mundo que não vai... Eu falo porque eu já estive ali. Sim. E quando tu... Não é fácil, mas não é difícil, é desafiador só. Sim. Não, dependendo do caso, eu não posso dizer que são para todos, ok? Mas, assim, se tem acesso a isso, a esse tipo de informação... não é mais ignorante. Então, às vezes, a ignorância é uma bênção. Sim, sim. Então, se tu já tem acesso... Sempre digo isso, né? Tu diz isso, Fê? Eu digo sempre. Se tu já tem acesso a isso, tu não pode fazer de conta que não existe. Porque tu vai estar pecando, tu vai estar criando um débito aqui na tua vida. E uma coisa que é inegável é aquilo que tu está sentindo, né? Não tem então, como a negar. observação sobre os próprios sentimentos, né? Ser muito real consigo, assim, de poder se olhar em luzes e sombras, entender o que está sentindo ali e mergulhar naquilo e buscar informação. Verdade. Compartilhar com pessoas que possam te auxiliar, vão encurtar muito esse caminho aí de dor, né? Vão deixar, vão trazer vídeo, uma... né? Lembra que a gente estava conversando? Exatamente, é isso aí. Melhora, porque tu fala. Exato, é saber para quem o colo que a gente vai recostar a cabeça, né? Então é isso. E tudo parte de uma observação de si próprio. É verdade. Então, acredito que já estamos chegando no final desse podcast. O Edu já tá me olhando ali, tipo, Fê, vou te pegar. Fê Marasquim, uma delícia estar aqui contigo. Eu não acredito que passou tão rápido. Eu sabia que seria assim, uma delícia. Vamos fazer aí o podcast das Fês, né? Vamos deixar uma minissérie só pra ir desenvolvendo esses assuntos. Espero que tenha feito sentido na tua vida. Gostaria de agradecer aqui aos nossos patrocinadores, né? O Cariocas Hair e o salão maravilhoso do Imbec, que cuida das minhas madeixas. Aqui, tudo passando aqui atrás, a loja aí do Lucas, do meu amigão, também cuida dos nossos figurinos aí, também passando aqui atrás. E a Padaria Santa Rosa, da minha irmã Michele, o Alemão, um abraço para vocês. Se houver interesse de mais pessoas patrocinarem o programa, ficaremos muito felizes, né, Fê? Porque aí vocês vão ver as Fês aqui, tipo, diariamente. Uma vez mesmo, mínimo, exatamente. Né, muito obrigada, Fê. Quer deixar mais um alôzinho aí? Eu quero só deixar assim, compreendam-se, busquem dentro de si, a cura é interna, é de dentro para fora, e depois que tu começa a entender, se compreender, a se amar, o mundo fica mais fácil à nossa volta. É um caminho sem volta. É um verdadeiro mergulho dentro de si, né? Maravilhoso. O autoconhecimento, ele só vai valer quando a gente coloca o que a gente aprendeu em prática e transmite para as pessoas. Exato, é isso aí, Fê. Muito obrigada. Obrigada, Milena. Obrigada, Edu. Um abraço. Pessoal, até o próximo podcast com Divanhando com Fê Silva.